Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. O estudo do sagrado feminino no contexto das ciências da religião. Como compreender a simbologia da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe e sua relação com o processo de cristianização dos povos indígenas no México? No programa de hoje, eu converso com o professor Alex Kiefer. Ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Seja bem-vindo, Alex. Um prazer recebê-lo aqui no Religare. Imenso, e agradeço a oportunidade, né? Será uma conversa muito valiosa. Sem dúvida. Aqui no Religare você também pode nos acompanhar pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube. Se inscreva em nosso canal, comente os nossos vídeos e compartilhe o Religare com os seus amigos. Alex, você é um estudioso desses temas relacionados à simbologia feminina, não é, no campo das religiões. Sim. E recentemente você fez esse trabalho sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Acho que seria interessante trazer para o telespectador, inicialmente, um pouco sobre o contexto da aparição. Nós estamos falando ali no início do século XVI, Sim, né? Volta De 1531, 1531. não é, que se dá a aparição. Não é? Qual que é Sim. esse contexto histórico? Assim, ajuda a gente a entender aquele momento para a gente poder compreender melhor o que você vai falar depois. A aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, ela se enquadra muito naquele grupo de, como a gente vai ter em vários países da América, aparições de imagens milagrosas que suscitaram fé, né, um culto particular, como nós vamos ter Nossa Senhora de Luján, na Argentina, Nossa Senhora de Caacupé, e vamos ter a imagem prodigiosa da Virgem de Guadalupe como símbolo dessa colonização na América Central, no México. Nós vamos ter um momento em que Nossa Senhora de Guadalupe, ela vem se inserir no contexto da cultura nahuatl, da cultura asteca, da cultura indígena mesoamericana. Em que havia já algo como um panteão de deuses, Sim, né? muito grande, Fala um pouco para nós sobre muito isso. extenso. Sim. Os astecas, eles eram tribos nômades que desceram do norte do México até a região central. Sim. E ali eles se estabeleceram na planície do Lago Texcoco, que era um lago de águas salgadas. E ali eles constituíram um império, que foi muito trabalhado a partir da guerra e muito trabalhado a partir de acordos com os povos vizinhos. Que guerras você se O que eles chamam de guerras floridas. Eram guerras que tinham o intuito tanto de expandir o território como de conseguir escravos para o sacrifício aos deuses. Então ali entre aqueles povos ali. Sim, a cultura do sacrifício ela era uma cultura fazia muito parte da tradição asteca. Eles pensavam que vamos sacrificar o sangue, que era chamado de xochitl, né? Vamos sacrificar sangue humano para os deuses, porque se eles não forem alimentados com sangue humano, o universo vai parar. Então tem todo esse mito cosmogônico, né? Sim. Muito. E a guerra é uma maneira também E a guerra é uma maneira de captar escravos, de captar, né, homens e mulheres para serem sacrificados, ao mesmo tempo como expansão do território. E as deusas, então? A gente estava falando Sim. disso, né? E as deusas Aí aí que nesse eu universo? vou tocar nesse assunto. Por quê? Muito semelhante ao que os romanos fizeram, os astecas pensaram um pouco semelhante. Vamos incorporar no nosso panteão os deuses de todos esses lugares que nós estamos conquistando. Então, se eles conheciam apenas deuses guerreiros na sua gênese, né, no norte do México, vamos dizer assim, que naquela época não se chamava México. México é o nome, né? Para a gente entender de onde que a gente está falando. Exatamente. Que eles eram chamados de mexicas, os astecas. Quando eles chegam aqui ao centro, né, do território, estabelecem a grande cidade de México, Tenochtitlan, que depois deu origem à cidade do México hoje. Então nós vamos ter essa incorporação de todo um panteão de deuses agrários, que eram do sul. E então nós vamos ter uma expansão. O contexto do panteão asteca ele é muito trabalhado pela incorporação desses deuses de várias localidades próximas ali. E essas deusas, então, fazem parte dessa incorporação? Porque então eles cultuavam deuses guerreiros. E a incorporação de deuses? Nós temos um panteão enorme de deusas e deuses para os mexicas, os astecas. Os principais eram o Huitzilopochtli, que era o deus do sol do meio-dia, porque lá eles tinham o deus do sol do meio-dia, o deus do sol geral, que era Tonatiuh,
tinha a deusa da lua, Mexitli, mas você tinha também Coyolxauhqui. E nós vamos ter a Tlaloc, que era o deus da chuva, o grande templo principal de México, Tenochtitlan. Ele era um templo duplo. De um lado se cultuava o Huitzilopochtli, que foi o fundador da cidade, e Tlaloc, que era o deus da chuva. Então nós temos aí vamos dizer que uma ressignificação do poder dos deuses agrários, unindo-os agora aos deuses guerreiros que ele já conhecia. Esse termo ressignificação, você gosta muito dele, né? E a partir Sim, dele sim, que eu queria sim. que você ajudasse a gente a entender, né, como é que a aparição, né, de Nossa Senhora de Guadalupe, no processo de colonização, né, espanhola, Sim. né, em relação aos povos originários, ali os mexicas, os Sim, astecas, sim. né, como é que ele também passou por esse processo de ressignificação. Guadalupe, a imagem da Virgem de Guadalupe, ela incorpora esse panteão? É isso que você Incorpora. chama de Sim. ressignificação? O ressignificar, o significar, dar um novo significado. Quando os colonizadores europeus chegam à região do México e encontram uma cidade formosíssima, porque era muito bonita, era muito organizada. Os estudos da época dizem até que México, Tenochtitlan, era mais organizada do que Paris e Londres. Tinha canalização de esgoto, tinha uma série de uma infraestrutura, uma série de coisas que não existiam em muitas cidades europeias. Então, o que vai acontecer? Mas eles se deparam com a questão dos sacrifícios e dos ritos, né, chamados pagãos, ou seja, na mentalidade europeia, todos aqueles que não eram cristãos. E, principalmente, essa questão do sacrifício, ela não era facilmente absorvida por eles. Eles não entendiam como que Deus precisava de um sangue, de uma vida para continuar vivendo e atuando. Quando Nossa Senhora de Guadalupe aparece, 10 anos depois da destruição dessa cultura asteca, então nós vamos ver um processo... Ela aparece 10 anos 10 após anos a após. destruição. Isso, Tá. foi em 1521, que vamos colocar assim como marco da destruição, né, do Império Azteca. Claro que ele continua existindo, mas não da forma como era antes. Foi em 1521. Aconteceram as lutas, as guerras, aquela coisa toda. E ela aparecendo em 1531, ela vem com a sua simbologia se aproximar novamente da cultura azteca. Eu vou falar mais tarde sobre essa questão dos símbolos, para a gente, né, para o telespectador entender exatamente como que se processou. Mas ela vem dar um novo significado à antiga fé azteca, mas de uma forma agora totalmente vinculada à fé cristã. Sim, e como é que é isso, né? É a aparição para um índio, Sim. né? O Juan Diego. A aparição ela aconteceu do dia 9 ao dia 12 de dezembro de 1531. Sim, desculpe te interromper, mas assim, o que é exatamente esse índio? É um asteca? É um índio descendente dos astecas. Estudos modernos comprovaram até que Juan Diego ele era da realeza. Ele era da família real. Tá. Só que quando acabaram com essa, vamos dizer assim, a última dinastia azteca, ela perdurou, né, nos seus descendentes, que foram reduzidos a camponeses. Então ele era um macerhuali, como se falava na época, significa um camponês muito pobre. E a história das aparições começa na manhã do dia 9 de dezembro de 1531, quando ele se dirigia à cidade do México para a igreja, porque ele já era convertido, ele já tinha sido catequizado. E Juan Diego, então, se depara, quando ele vai passar por uma colina chamada Tepeyac, que fica próximo da cidade. Quando ele passa por lá, ele ouve sons de pássaros, ele vê brilhos celestiais. Foi uma manhã muito diferente, vamos dizer assim. O lugar estava muito mais bonito. Então ele ouve uma voz feminina, Juanito, Juan Dieguito. O texto em Nahuatl marca muito essa expressão carinhosa com que Maria se aproxima dele. Então aparece para ele uma moça de aproximadamente 16 a 20 anos,
muito jovem, tanto que no texto você vê ele muito usando com ela a expressão minha menina, ao mesmo tempo que minha senhora, porque ela tinha uma certa imponência. Sim. E ali trava, então, um diálogo entre os dois, em que ela pede que ele vá à cidade do México, comunique ao bispo, Dom Juan de Zumárraga, e que Dom Juan de Zumárraga construísse naquele lugar onde ela estava aparecendo uma capela em honra a ela. Ok. Nós temos ainda muita coisa para falar da aparição, mas eu preciso chamar um intervalo e a gente continua daqui a pouco. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos com o Alex Kiefer para falar sobre a simbologia, né, do sagrado feminino na aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o professor Alex Kiefer, mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Nós estamos falando sobre a simbologia da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe e a sua relação com o processo de cristianização dos povos indígenas no México. Alex, você apresentava o contexto assim, ali do México, no início do século XVI, a questão até anterior dos astecas e a relação com os colonizadores. E terminamos o bloco falando da aparição propriamente, né? Sim. A Virgem aparece para o Juan Diego, né? E você dizia que eles estabeleceram uma relação carinhosa e tal. Sim. O que isso revela assim, do processo de cristianização da cultura asteca? Foi uma forma, quando Maria se dirige a Juan Diego com uma forma muito carinhosa, chamando de Juanito, Juan Dieguito, meu filho mais desamparado, meu filho mais humilde. Essa narrativa, digamos assim, né? Tanto que o escrito, o relato das aparições, que foi escrito por volta de 1545 a 1550, pelo Antônio Valeriano, que é o Nicamo Porrua, e é chamado de Pérola da Literatura Nahuatl, ele traz esse relato e ele se fundamenta muito nessa relação amorosa de uma divindade cristã se aproximando de uma cultura índia, como foi aquela questão do México. O aproximar da cultura índia significava, vamos partir para a palavra, né, que você gostou, que é a ressignificação, ressignificar todos esses valores para eles aí. Agora Maria vem mostrar que não é mais sacrifício, que não é mais a dominação que conta, que ela está ali para ajudar, para acolher. É um sentido de acolhida. Eu também não consigo deixar de pensar uma coisa, Alex. Sim. Por quê que eu quero dizer isso? Porque o processo de colonização é sempre violento. Sim. Né? E aí você tem um processo de colonização, então, violento, e um discurso religioso pautado na dimensão afetiva, de aproximação. Mas isso daí não é querer apresentar essa narrativa, né? Não é também, de alguma forma, adocicar, não é, a dureza do processo de colonização e da imposição de certos valores? De certa forma. Acontece até uma coisa interessante na aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, porque na colina de Tepeyac, 10 anos antes, existia o templo de Tonantzin. Então, o que acontece? O templo foi destruído. Quando a Virgem de Guadalupe aparece na colina de Tepeyac, o que os indígenas pensam? Nossa velha mãe voltou, mas agora na forma da deusa, entre aspas, cristã. Sim. Da mãe de Deus, como os missionários ensinavam a eles. Então, isso favoreceu com que... Enfim, tão comum quanto a aparição de virgens é também... Exatamente. Esse entendimento que onde antes havia uma deusa, aparece depois uma virgem cristã. É o sentido da ressignificação. Então, de uma velha deusa, que era Tossitetehuinã, que era uma das deusas Tonantzin, né? Porque nós falamos de um grupo de deusas da terra. Sim. Tínhamos também a Coatlico e a Cihuacóatl. Todas elas têm uma identificação com a Virgem de Guadalupe. Então, isso serviu para aproximar a cultura católica da cultura ameríndia, vamos dizer assim, né? Tá bem. A aparição, essa iconografia que a gente conhece hoje de Guadalupe, não é a original, digamos assim, ela foi modificada. Vou mostrar para o telespectador. No vídeo você pode ver
as duas imagens, né? A antiga, a primeira e a atual. Fala um pouco, enquanto o telespectador vai vendo as duas imagens. O que muita gente não sabe é que a imagem que apareceu gravada no chamado Milagre das Rosas, quando o bispo não acredita em Juan Diego e pede a ele uma prova, e na última aparição a Juan Diego, ela pede que ele recolha rosas no cume do Tepeyac, e ele faz isso, e ela envolve essas rosas na própria tilma dele, que era um tecido extremamente rudimentar, que não duraria mais do que 4 anos. Sim. E ela fala, leve essas flores ao bispo, nelas ele vai ver o meu sinal. Quando ele chega ao palácio do bispo e é visto com muita descrença, quando ele abre a tilma e caem as rosas, aparece gravada nesse tecido, nessa capa dele que se amarrava aqui, a imagem milagrosa de Nossa Senhora de Guadalupe. Só que a imagem que apareceu não é a imagem que é venerada hoje, só que essa imagem que é venerada hoje, ela foi muito retocada e ela foi muito acrescentada. É o que o telespectador, então, podia colocar novamente? Então, a gente apresenta as duas imagens. A primeira, que foi o rosto, as mãos, a túnica rosada, o manto azul. Vocês podem ver que não tem estrelas, não tem os raios do sol, não tem o índio com a lua embaixo, não tem, né, esses símbolos, essas flores que aparecem na túnica. Entendo. Isso tudo foi acrescentado ao longo dos anos. Então, vamos deixar agora só a imagem atual. Sim. Eu vou pedir para você explicar para nós, né? Essa simbologia presente na iconografia de Nossa Senhora de Guadalupe. Você já antecipou, né? A vestimenta, as estrelas, os raios do sol, a lua, anjo, flores, etc. Vai explicando para nós, assim. Tá. Sim. A gente começa, se eu, como católico, vejo a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, eu vou entender a nossa simbologia católica. Um católico pode identificar isso tranquilamente. Os raios do sol, Cristo. As estrelas, um símbolo da própria Nossa Senhora, porque é muito associada à lua. O crescente da lua debaixo dos pés, o símbolo da Imaculada Conceição, ela é representada muito como a mulher do Apocalipse. A iconografia guadalupana, essa imagem que hoje é muito venerada em todo mundo, é a mulher do Apocalipse, né? Vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés. O anjo. Essa iconografia, ela é muito trabalhada pela Igreja Católica há séculos. Quando nós olhamos, nós enxergamos tudo isso. Isso não é um elemento da cultura asteca, por exemplo. Mas, por outro lado, quando você coloca esses símbolos e os apresenta para os índios locais, eles vão ver ali símbolos da sua cultura, da sua mitologia. Perfeito. Então, conta para nós. Então, vamos lá. Nós temos o sol, os raios do sol que aparecem atrás de Maria, que são símbolos de Huitzilopochtli, que era o principal deus da cultura asteca, era o fundador. Então, assim, significa que Maria é superior até ao próprio sol, ao próprio deus deles. Ela é maior do que isso. São os raios do sol. Nós temos a lua debaixo dos pés, que era um símbolo de Quetzalcóatl, que estava relacionada à lua e que era o deus civilizador. Quer dizer que Maria ela chega para trazer uma nova mensagem. Vamos iniciar uma nova civilização a partir de agora. Temos as estrelas. Huitzilopochtli, pela mitologia asteca, ele tinha como irmãos as 400 estrelas do sul, que eles veneravam, que eram os Huitzilopochtli, e tinha Coyolxauhqui, que era a deusa da lua. E houve uma batalha mítica entre o sol e a lua com as estrelas, que era uma representação do que acontece todas as manhãs. Quando o sol aparece, as trevas noturnas, as estrelas se escondem. Esse mito cosmogônico, ele é representado também na imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Sim, Nós vamos ter os raios do sol por trás, mas ela pisa a lua. Sim. Tem anjo, tem flores. Sim. O anjo é uma representação do próprio Juan Diego. Porque você pode ver que o anjo ele também tem uma tez morena, né? O pintor que acrescentou esses detalhes colocou
esse anjo como uma representação dos próprios indígenas que acolhem a mensagem de Guadalupe. As asas do anjo possuem as cores da nobreza asteca, que são o branco das virgens, traz também o púrpura e o azul da realeza. Então, até isso tem uma simbologia. E as flores? O que a gente chama de desenhos é uma das partes mais interessantes do estudo simbológico da imagem. Porque se você pegar a túnica de Nossa Senhora de Guadalupe, essa túnica rosada, você vai ver um mapa do México. Olha só. Existe uma flor de 4 pétalas, que é a única flor de 4 pétalas que aparece no desenho. Eu não posso falar que é lírio, que é rosa, são flores. Tá bem. E essa pétala, essa flor de 4 pétalas, que é representada no ventre de Maria, é a cidade do México. A partir dessa localização, ela é chamada de Nahuiolín, ou seja, é a morada dos deuses. Então, é como se a cidade do México fosse o principal ali onde Deus vem visitar. E a partir dela nós vamos ter representações dos vulcões, das montanhas, das cordilheiras. Muito interessante, né? Tudo isso. Agora, os próprios traços físicos de Maria, para a gente terminar, infelizmente, a gente está com tempo para encerrar Ela é o programa. representada jovem por causa dos cabelos soltos. Quem utilizava os cabelos soltos na época eram apenas as moças virgens. Então, é um símbolo da virgindade de Maria. E pelo fato deles estarem soltos, era uma jovenzinha. O fato da cinta negra que ela usa na cintura também prova que era uma virgem grávida, porque só as mulheres grávidas usavam essa cinta. Então, assim, quando você pega, se você fizer uma dissecação de toda essa imagem de Guadalupe, você vai ter a ressignificação novamente. Sim. Os índios vão entender, não os símbolos católicos, mas símbolos da própria cultura. Próprios símbolos. E isso favoreceu o processo de cristianização. Sem dúvida. Se ela aproxima dos nossos valores, então... Agora, assim, muito rapidamente, mas se esse processo de ressignificação foi feito depois pela igreja, não é porque aquela pergunta que eu fiz antes, depois até fiquei um pouco incomodado, porque eu acho que eu talvez eu não tenha entendido bem no início. Porque então a igreja reagiu, não ficou de acordo com aquilo. Mas foi ela que fez depois essa ressignificação? Foi uma grande polêmica, o início, quando as multidões começaram a subir o Tepeyac para venerar a velha deusa. Então a questão do sincretismo, isso não foi muito bem aceito aí é que a nos tempos se deu iniciais. Conta e... Então os franciscanos reagiram contra, houve batalhas mesmo, grandes discussões. Entre facções da igreja, uns queriam devoção, outros não queriam. Entendo. E ganhou, graças ao Dom Alonso Montúfar, que foi o sucessor do Dom Zumárraga, ele promoveu muito culto e acredita-se que parte desses acréscimos tenham sido feitos por causa dele. Perfeito. Ô Alex, entendeu? Olha, que pena a gente ter que interromper a conversa. É muito amplo. Mas olha, você está pensando em fazer o seu doutorado, você já vinha pesquisando isso há mais tempo. Eu gosto muito do sagrado feminino, eu acho que é muito instigante. É um prazer sempre encontrar com você e conversar Flávio. com você, e agora aqui no Religare também. Venha sempre. Com certeza, vou sim. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado e doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, obrigado aos colaboradores e colaboradoras da campanha Faço Parte e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial. Até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.